Olá, você está assistindo à série de mensagens Doutrinas da Graça. Na segunda mensagem desta série, vimos a soberania de Deus na escolha dos eleitos. O apóstolo Paulo nos oferece logo no início das suas saudações à carta aos Efésios um reconhecimento humilde sobre a eleição, deixando claro não somente aos irmãos daquele tempo, mas também a nós que Deus nos escolheu. Contudo, o apóstolo não somente se atém ao fato em si, mas nos acrescenta quando e ainda o propósito dessa eleição. Já no versículo seguinte, o texto bíblico revela o meio pelo qual a eleição ocorre através da obra de Cristo, e Paulo ainda conclui que a adoção de filhos, termo usado para designar a nossa filiação como membros do corpo de Cristo e da família de Deus, não ocorreu por mérito humano, mas segundo o beneplácito da vontade de Deus. Portanto, quando Deus nos chama, não há uma bondade em nós, mas nos chama segundo a sua soberana vontade. Assim, não existe mérito ou condição em nós para tal graça. Fique agora com o terceiro episódio da série Doutrinas da Graça. Nós estamos em uma época do ano em que é muito comum dar e receber presentes. Essa é uma prática extremamente interessante dentro da natureza humana, porque fala de afetividade, fala também de consideração. E sabe quando a gente recebe um presente específico, feito sob medida, isso nos deixa até mesmo constrangidos? Pois bem, quando eu penso nisso, penso às vezes em roupas feitas sob medida, ou até mesmo uma aliança que tem uma inscrição muito preciosa, que fala muito sobre o relacionamento de um casal. E quando a gente medita sobre a doutrina da expiação limitada, essa ideia de presente sob medida faz todo sentido, essa correlação. Porque nós estamos nos referindo a algo que Cristo fez especificamente pelo seu povo e, por que não dizer, sob medida para os eleitos. Para a gente entender bem o significado de expiação limitada, nós precisamos dividir esse termo nas suas duas partes. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é a expiação. Expiação é um conceito enraizado na Escritura, que aparece por várias vezes nas páginas do Antigo Testamento e comunica uma ideia muito parecida com cobrir, cobertura. E cobertura no sentido de tornar favorável o relacionamento entre duas partes que outrora estavam separadas. E foi isso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Quando afirmamos que a morte de Jesus foi expiatória, o sentido é que Cristo, por meio de seu sangue redentor, uniu duas partes que outrora estavam separadas. Ele fez a união por meio de seu sangue, por meio de sua cruz. Mas o grande problema na expiação limitada está no adjetivo para expiação. E aí está o grande debate, as grandes discussões teológicas nesse sentido. De que forma seria correto afirmar que a expiação que o Senhor Jesus conquistou no Calvário é limitada? Isso pode comunicar talvez a ideia de que a morte de Jesus tenha um efeito limitado, tenha um efeito menor do que o que ele mesmo desejaria que essa expiação pudesse causar. Mas não é esse o entendimento que a gente tem pela palavra de Deus. Talvez um adjetivo melhor do que limitada seria efetiva, porque comunica para nós a ideia de que o Senhor Jesus morreu exclusivamente em favor dos eleitos. A ideia que a expiação limitada comunica é de que nenhuma só gota do sangue de Jesus, do precioso sangue de Jesus, foi derramada em vão. Jesus não morreu em favor daqueles que foram ou que serão condenados eternamente, mas ele morreu, a sua morte foi designada especificamente para os eleitos, um verdadeiro presente sob medida. E essa doutrina não é cunhada por homens, não é uma invenção do calvinismo, mas é um entendimento extraído da própria palavra de Deus. Quando o evangelista Mateus, em seu evangelho, relata o nascimento do Senhor Jesus, ele afirma no capítulo 1, versículo 21, que Jesus viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Então note, Jesus não veio ao mundo
para morrer e para salvar todos os homens. Jesus veio com um propósito específico, com uma intencionalidade, que se refere, segundo a palavra de Deus, a morrer exclusivamente pelos eleitos, para salvá-los de seus pecados. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo fala que Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Note, Cristo entregou-se pela igreja e não pela totalidade das pessoas que vivem no mundo, o que serve para reforçar o entendimento da expiação limitada à luz da palavra de Deus. Ademais, Romanos capítulo 4, versículo 25, afirma que Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, permitindo-nos entender, a partir desses pronomes possessivos, que a morte de Jesus aplica-se exclusivamente em sua eficácia para os eleitos. E isso é maravilhoso para a gente poder pensar, porque veja, Jesus em sua obra expiatória, ele não abriu a possibilidade de salvação para as pessoas. Jesus, de fato, morreu no lugar dos pecadores eleitos para salvá-los. A obra de Cristo é completa, é plena. É uma obra que se aplica à vida dos eleitos e foi por esses eleitos que o Senhor Jesus morreu. Isso deve nos encorajar a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de compromisso com o Senhor e deve também nos encorajar a pregar o Evangelho, sabendo que em meio às ruas, às vielas em que nós andamos, o Senhor Jesus com certeza tem povo ali, pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. E para a gente encerrar essa reflexão, permitam-me utilizar de uma licença poética. Falar sobre a expiação limitada equivale a dizer, como eu ouvi certa vez um pregador afirmar, que o Senhor Jesus, enquanto estava na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, ele tinha em mente cada um de nós e estava ali sofrendo as dores agonizantes por sua separação diante de Deus Pai. E o Senhor Jesus estava ali sofrendo, mas ainda assim balbuciando os nossos nomes, porque o sangue dele derramado não foi em vão, não foi por quaisquer pessoas, mas sim por aqueles que Deus soberanamente escolheu desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida.